Olá, mais um vídeo aqui dessa nossa saga maravilhosa de Vestidas de Liberdade. E hoje vamos falar sobre livre das feridas emocionais. Como esse tema é grandioso, né? Existem várias ramificações que podemos explorar dentro dessa parte emocional. Emoções, feridas, traumas de infância, traumas de rejeição, de comparação, traumas de sentimentos não correspondidos, emoções que por vezes adoeceram por causa de palavras, de pessoas, de atitudes que não foram tomadas. Então hoje vamos falar sobre essas feridas emocionais. Livre delas, porque para você ter emoções saudáveis, uma vida saudável, tudo começa na mente e também no nosso emocional, aonde as nossas emoções ganham proporções e precisamos ter o domínio sobre elas. Não é verdade? Nosso versículo de hoje é: Ele cura os corações quebrantados e trata das suas feridas. Salmos 147, 3. Olha que coisa maravilhosa. Quando colocamos no Senhor a nossa esperança, quando colocamos em Deus tudo aquilo que esperamos, todas as nossas emoções, quando colocamos em Deus as nossas expectativas, não tem como ficarmos frustrados, a menos, é claro, que a gente não queira obedecer à voz do Pai, não é verdade? Mas quando entregamos a Deus o nosso emocional, nossas emoções, quando o Espírito Santo habita dentro das nossas ações, temos o privilégio de sermos cuidados por Deus, porque Ele zela, Ele faz novas todas as coisas. O Senhor, Ele nos dá os frutos do Espírito e uma delas é o domínio próprio. O domínio próprio é sobre dominar emoções. Um exemplo simples, a raiva. Por vezes, quando estamos com raiva ou estamos sendo afrontados, cutucados, como a gente costuma falar, fulano tá me cutucando, e sentimos raiva. O que fazemos com essa raiva? No momento de raiva, podemos quebrar algo, podemos falar palavras que magoam, que entristecem o outro, podemos matar, machucar. Quando temos domínio próprio, domínio sobre as nossas emoções, quando sentimos raiva, conseguimos ponderar o que é benéfico. Paramos por um segundo e nos perguntamos: será que isso vale a pena? E aí, você está tendo domínio sobre as suas emoções? Conta pra mim. Vamos lá, nossa reflexão. Nenhuma ferida é tão profunda que Deus não possa sarar. Ele transforma dor em testemunho. Entenda, querido, que quando passamos qualquer coisa na nossa vida, das duas, uma. Ou o Senhor está nos colocando à prova para que possamos ser aprovados, ou estamos colhendo as consequências de momentos que plantamos coisas, sementes, sem pensar. Quando vem da parte do Senhor, é para nos amadurecer, nos fortalecer. Serve para que possamos crescer
Um exemplo disso é Davi. Davi, quando rejeitado pelos seus irmãos, porque era o menor da casa, e o pai o coloca para cuidar das ovelhas, lá no campo, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão e ele matou. Ou seja, aquele momento de dificuldade, de aflição e até mesmo de medo, talvez naquele momento, o fortaleceu para mais tarde Deus honrar ele. Como? Dando a ele a certeza de que ele daria conta, primeiro em Cristo e depois na experiência que ele havia passado, que ele iria derrotar Golias. Então, quando ele está ali no campo escondido, mas não despreparado. Escondido, mas não parado. Ele estava ganhando experiência, ele estava ganhando resistência. E quando ele ouve falar que Golias está enfrentando o povo de Deus, ele, opa, peraí, mas eu já enfrentei o leão, o urso, talvez lobo, né? Tantos outros animais que a Bíblia não fala, mas perigos que ele passou, só preparou ele para a vitória que ele iria ter. E ao invés dele deixar a ferida, talvez, da rejeição falar em seu coração, ele simplesmente entendia que por algum motivo ele estava passando por aquilo, que iria valer a pena ele permanecer. Então ele não deixou que as feridas emocionais lançadas com atitudes, palavras da família, o ferisse ao ponto de ele duvidar de quem era ele, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então tem que ser assim na sua e na minha vida. Não podemos deixar as feridas emocionais direcionar a nossa vida. Temos que entender que cada situação que Deus nos permite passar, no fundo, o Senhor está nos preparando para algo muito maior, né? Então vamos lá para a nossa prática de oração. Peça ao Espírito Santo que cure as lembranças que ainda dói. Declare: minhas feridas estão sendo transformadas em força. Então que a partir de hoje você entenda que cada situação que você passou não foi para te desmotivar, para te enfraquecer, mas ressignifique isso trazendo à sua memória que foi para te tornar mais forte, para que você possa alcançar no momento oportuno de Deus a tão sonhada honra, porque o Senhor está no controle de tudo. E Ele vai dizer que Ele não nos dá uma cruz maior do que possamos carregar. E se a ferida foi por consequência de escolhas, comece a plantar novas sementes. E entenda que o que passou, passou. Mas você pode fazer a diferença na sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe.